Dia 31 de janeiro. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Êxodo 12, 14, 13 e 16, Mateus 20, 29 e 21, 2.22, Salmos 25, 16, 22 e Provérbios 6, 12 e 15. Pegue sua Bíblia. Encontre um lugar tranquilo e venha comigo nessa caminhada de fé, aprendizado e crescimento espiritual. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para acompanhar cada etapa deste plano. Agora, vamos mergulhar na palavra de Deus e refletir sobre seus preciosos ensinamentos. Êxodo 12, 14, 13 e 16. Êxodo 12, 14, 51. Versículo 14. Este dia será um memorial para vocês. Celebrai-o como festa ao Senhor. Celebrem-no por todas as gerações como decreto perpétuo. Versículo 15. Durante 7 dias comam pães sem fermento. No primeiro dia, eliminem todo o fermento de suas casas. Quem comer algo fermentado, do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. Versículo 16. No primeiro dia, convocação sagrada. No 7º, outra convocação. Nesses dias, nenhum trabalho será feito, exceto de preparar comida. Versículo 17. Guardem a festa dos pães sem fermento, pois nesse dia tirei os exércitos de vocês do Egito. Versículo 18. No primeiro mês, do 14º dia ao 21º, comam pães sem fermento. Versículo 19. Nenhum fermento será encontrado em suas casas por 7 dias. Quem comer algo fermentado será excluído da comunidade. Versículo 20. Nada fermentado comam. Em qualquer lugar onde morarem, comam pães sem fermento. Versículo 21. Moisés convocou todos os anciãos de Israel e diz: escolham um cordeiro para cada família e o sacrifiquem para a Páscoa. Versículo 22. Molhem um feixe de sopo no sangue e marquem a viga superior e as laterais das portas. Nenhum de vocês saia de casa até o amanhecer. Versículo 23. Quando o Senhor passar para ferir os egípcios, verá o sangue na porta e passará adiante. A praga não os atingirá. Versículo 24. Guardem este mandamento para sempre. Versículo 25. Quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará, celebrem este rito. Versículo 26. Quando seus filhos perguntarem: o que significa este ritual? Versículo 27. Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas famílias. Versículo 28. O povo inclinou-se e adorou. Versículo 29. À meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito, desde o filho do faraó até o dos prisioneiros, e todas as primeiras crias dos animais. Versículo 30. Houve grande pranto no Egito, pois não havia casa sem morto. Versículo 31. Asterisco: naquela noite, o faraó chamou Moisés e Arão. Saiam, deixem o meu povo. Vão adorar o Senhor. Versículo 32. Levem seus rebanhos e sejam rápidos. E orem por mim. Versículo 33. Os egípcios pressionavam os israelitas para saírem logo. Versículo 34. O povo levou a massa antes que fermentasse, envolvendo-a em mantos. Versículo 35. Os israelitas pediram aos egípcios objetos de prata, ouro e roupas. Versículo 36. O Senhor fez com que os egípcios os favorecessem, e eles despojaram o Egito. Versículo 37. Os israelitas partiram de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, além de crianças. Versículo 38. Uma multidão mista os acompanhou, com rebanhos e gado. Versículo 39. Assaram pães sem fermento, pois foram expulsos do Egito. Versículo 40. Os israelitas viveram no Egito por 430 anos. Versículo 41. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Versículo 42. Essa noite é dedicada ao Senhor, pois ele os tirou do Egito. Versículo 43. Asterisco: o Senhor ordenou a Moisés e Arão: nenhum estrangeiro comerá da Páscoa. Versículo 44. Mas o escravo comprado, se circuncidado, poderá participar. Versículo 45. O residente temporário e o assalariado não comerão dela. Versículo 46. O cordeiro será comido dentro de uma casa. Não levem nada para fora. Não quebrem nenhum osso. Versículo 47. Toda a comunidade de Israel celebrará a Páscoa. Versículo 48. Se um estrangeiro quiser celebrar, circuncide todos os homens de sua casa. Versículo 49. A mesma lei se aplicará ao natural e ao estrangeiro. Versículo 50. Todos os israelitas obedeceram. Versículo 51. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito. Êxodo 13, 1-16. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés. Versículo 2. Consagre a mim todo primogênito. O primeiro filho de cada mulher israelita pertence a mim. Versículo 3. Asterisco: Moisés disse ao povo: lembrem-se deste dia em que saíram do Egito. Comam pães sem fermento. Versículo 4. Hoje, no mês de Abibe, vocês estão saindo. Versículo 5. Quando o Senhor os levar à terra dos cananeus, celebrem este rito. Versículo 6. Comam pães sem fermento por 7 dias. Versículo 7. Nenhum fermento será visto em suas terras. Versículo 8. Naquele dia, você dirá a seu filho: isso é por causa do que o Senhor fez por nós quando saímos do Egito. Versículo 9. Isso será como um sinal em sua mão e em sua testa. Versículo 10. Guardem este decreto ano após ano. Versículo 11. Quando o Senhor os levar à terra de Canaã, conforme prometeu. Versículo 12. Consagrem todo o primogênito de homens e animais ao Senhor. Versículo 13. Resgatem o primogênito de um jumento com um cordeiro. Se não o resgatarem, quebre-lhe o pescoço. Resgatem também os primogênitos de seus filhos. Versículo 14. Quando seu filho perguntar: o que significa isto? Responda: o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Versículo 15. Quando o faraó resistiu,
O Senhor matou todos os primogênitos do Egito. Por isso, sacrifico ao Senhor os primogênitos de animais e resgato meus filhos. Versículo 16. Este sinal em sua mão e em sua fronte lembrará que o Senhor nos resgatou com poder. Mateus 22.29, 21.2.22. Versículo 29. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. Versículo 30. 2 cegos que estavam à beira do caminho, ouvindo que Jesus passava, gritaram: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Versículo 31. A multidão os repreendeu para que se calassem, mas eles gritaram ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Versículo 32. Jesus parou, chamou-os e perguntou: O que vocês querem que eu faça? Versículo 33. Eles responderam: Senhor, queremos ver. Versículo 34. Jesus, cheio de compaixão, tocou nos olhos deles. Imediatamente, recuperaram a visão e o seguiram. Mateus 21, 2.1 e Fem 22. Versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos. Versículo 2, dizendo: Vão ao povoado adiante de vocês. Lá encontrarão uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Versículo 3. Se alguém lhes perguntar algo, digam que o Senhor precisa deles. Versículo 4. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Versículo 5. Digam à cidade de Sião: Eis que o seu rei vem a você, humilde montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Versículo 6. Os discípulos fizeram como Jesus ordenou. Versículo 7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram seus mantos sobre eles, e Jesus montou. Versículo 8. Uma grande multidão estendeu seus mantos no caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam. Versículo 9. As multidões que iam adiante dele e as que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Versículo 10. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? Versículo 11. A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Versículo 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Versículo 13. E lhes disse: Está escrito: Minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Versículo 14. Cegos e aleijados aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Versículo 15. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram indignados ao verem os milagres que ele fazia e as crianças gritando: Hosana ao filho de Davi. Versículo 16. Perguntaram-lhe: Você está ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: Sim. Nunca leram: Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Versículo 17. Então ele os deixou e saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Versículo 18. De manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. Versículo 19. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se, mas não encontrou nada nela, a não ser folhas. Então lhe disse: Nunca mais dê frutos. Imediatamente, a árvore secou. Versículo 20. Os discípulos ficaram admirados e perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? Versículo 21. Jesus respondeu: Se vocês tiverem fé e não duvidarem, não apenas farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo a um monte poderão ordenar: Levante e jogue-se no mar, e assim será. Versículo 22. Tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Salmos 25, 16, 22. Versículo 16. Volta-te para mim e tem misericórdia, pois estou solitário e aflito. Versículo 17. Alivia as angústias do meu coração, liberta-me das minhas aflições. Versículo 18. Olha para minha miséria e para o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Versículo 19. Vê como aumentam os meus inimigos e com que ódio cruel me odeiam. Versículo 20. Guarda a minha vida e liberta-me. Não permitas que eu seja envergonhado, pois me refúgio em ti. Versículo 21. Que a integridade e a retidão me protejam, pois em ti espero. Versículo 22. Ó Deus, redime Israel de todas as suas angústias. Provérbios 6, 12, 15. Versículo 12. O perverso e o homem mau andam com a boca cheia de mentiras. Versículo 13. Piscam os olhos, arrastam os pés e fazem sinais com os dedos.
Versículo 14. No coração tramam a maldade e vivem provocando discórdia. Versículo 15. Por isso, a desgraça lhe sobrevirá repentinamente, num instante, serão destruídos sem remédio. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspire ações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.